uma coisa que eu sempre gostei de fazer é pregar. Eu nunca tive dificuldade em pregar. Preparar sermão não é uma coisa exatamente fácil, né? Se o pastor é descuidado, ele vai lá e leva qualquer palavra, mas preparar um sermão é algo que dá trabalho. Mas eu confesso que hoje eu estou, assim, bem entristecido. Pregar hoje é uma palavra difícil, de verdade. Mas eu creio que o Espírito Santo, e eu creio que, na verdade, é um tempo da gente prosseguir. A igreja precisa prosseguir, e prosseguir, inclusive, vitoriosa, né? É um tempo, na verdade, de uma grande colheita espiritual. E eu quero pensar com a igreja, principalmente, como é que as pessoas estão passando nesse tempo. E lendo o livro do Atmani, é o homem espiritual, ali já há um longo tempo, há um tempo grande atrás, eu disse, eu preciso pregar essa palavra. Como é que nós trabalhamos o lado espiritual? E nesse momento tem feito uma grande diferença, né, quando nós temos um vínculo com Deus muito próximo. E como é que a gente reconhece alguém que é espiritual? Como é que alguém poderia dizer, pastor, como é que eu sei se eu estou espiritual ou não, né? Uma das partes do fruto do Espírito, a palavra diz, é o domínio próprio. Está lá em Gálatas 5:23, diz que o domínio próprio ele faz parte do fruto do Espírito. E domínio próprio ele é essencial em tempo como esse, né? A verdade é que quando o Espírito está incorreto, a nossa conduta será incorreta. Muitas vezes até mesmo na hora de dar um conselho para alguém, uma pessoa que não está bem espiritualmente, ela acaba dando um conselho que vai muitas vezes trazer até mesmo um sentimento ruim em alguém. A mente, ela pode se tornar arrogante, indomável, né? Aquela pessoa que diz que sabe tudo, ou talvez a mente pode se tornar retraída, se escondendo e fugindo da situação nesse tempo. De um jeito ou de outro, o Espírito Santo não pode nos usar na obra de Deus se o nosso espírito não for dominado pelo Espírito Santo. Então eu quero pensar nessa submissão ao Espírito Santo. O que isso gera no homem? Como é que eu consigo entender se eu estou de fato dominado pelo Espírito? O nosso homem interior, né? O nosso homem interior, o nosso espírito, ele precisa dominar a nossa alma. Ele precisa dominar a nossa alma, que são as nossas emoções, ele precisa dominar o nosso corpo. E dessa forma limitar o pecado que nos assedia. Limitar o medo desse tempo, limitar a negligência que muitas vezes nós temos. É interessante que muitas vezes nós supervalorizamos coisas que Deus não valoriza. Amados, Deus está interessado no nosso espírito, nós somos espirituais. A partir do momento que encontramos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. E, na verdade, é no espírito que a gente consegue resistir ao diabo. É no espírito, nós recebemos autoridade para vencer o inimigo, recebemos poder para servir a Deus no espírito. Então, alguém que tem dificuldade para servir, presta atenção. Alguém que tem dificuldade para servir, para orar, mostra que o espírito não está bem. Pastor Oswaldo Quentura, lá da Central de Belo Horizonte, ele disse que a oração não é natural. Irmãos. Natural é não querer orar. Então muitas pessoas elas não têm muita vontade de orar e elas até se culpam por isso. Na verdade não tem que se culpar, na verdade tem que olhar e ver que talvez o espírito não está dominando a situação. Entenda o que eu vou dizer, Deus ele não está assim tão interessado exatamente na nossa alma. Na verdade Deus nem se relaciona com as nossas emoções e com o nosso corpo. Deus se relaciona diretamente com o nosso espírito. Se o nosso espírito estiver bem, todo o nosso corpo, toda a nossa alma vai estar bem também. Então nós precisamos entender algumas coisas para ter uma relação correta. Gálatas, no capítulo 5, verso 16, diz:
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sabe, quando Paulo diz uma palavra, ele diz o que eu não quero fazer, isso eu faço, mas o que eu quero fazer eu não consigo fazer. E aí a gente pega como se aquilo fosse para a vida toda. Não, aquilo foi um tempo da vida do apóstolo Paulo. Na verdade, nós podemos dominar isso, andando no Espírito. Mas como é que eu sei que o meu espírito agrada a Deus? Existem algumas características, e a palavra vai dar elas para a gente. Primeiro, quem anda no Espírito tem um espírito contrito. No Salmo 34, verso 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Isaías no capítulo 57, verso 15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: eu habito no alto e santo lugar. Mas presta atenção: mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Deus habita com aquele que tem o coração contrito. Tem crente que acha que o espírito contrito, esse espírito quebrantado, é para o novo convertido, ou talvez é para quando eu cometer um pecado, então eu preciso me quebrantar diante de Deus. Não. Nós precisamos ter um espírito humilde todos os dias, para que Deus se comunique conosco. A carne ainda está atuando, e sem um espírito humilde, ela pode tomar lugar facilmente. Então, vigilância é a palavra exata, né? E é muito interessante porque quem é que está livre de pecar? Quem é que está livre de fazer algo? Ninguém. Mas quando nós temos um espírito humilde, o espírito humilde reconhece rapidamente o seu pecado e não permanece lá. A pessoa humilde reconhece rapidamente a voz do Espírito Santo e admite a sua falha com rapidez. Por isso é muito importante, né? E talvez você pense assim: mas ninguém sabe o jeito que eu sou por dentro. Acredite, o contrito, ele percebe o que muitos percebem nele, e que destoa da santidade de Deus. Então aquele que é contrito, ele percebe as suas falhas, mas aquele que não é, não consegue perceber o que outras pessoas percebem. A palavra diz que os que encobrem as suas faltas, ele não alcança a misericórdia de Deus, né? Mas aqueles que deixam, que reconhece e deixa, alcança a misericórdia. Nós precisamos de um espírito sensível a correções, sabe, correção tanto do Senhor, correção dos homens. Nós precisamos entender que nós vivemos abaixo do padrão que Deus requer de nós, todos nós. E somente um espírito contrito consegue reconhecer isso. Uma outra coisa importante: Deus anda com aquele que tem um espírito quebrantado, contrito e quebrantado, é muito próximo um do outro. O Salmo 51, 17, ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus. Presta atenção, você quer fazer algo que agrada ao coração de Deus? Diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sabe, aquele espírito quebrantado é aquele espírito que treme diante de Deus. É aquele espírito que treme. Há cristãos que pecam sem sentir inquietação alguma dentro do coração. Sabem que estão pecando, sabem que se afastaram do caminho do Senhor, mas isso não inquieta o coração. Está faltando quebrantamento. Pessoas assim não agradam a Deus. Acham normal desobedecer a Bíblia. Davi é um exemplo de um homem contrito, de um homem quebrantado.
Nós podemos perguntar quem foi que pecou mais gravemente, Davi ou Saul? Amados, dificilmente a gente olharia e não pensaria, puxa, Saul cometeu uns pecados, mas Davi foi mais grave, Davi matou um homem para tomar sua esposa, é crime de sangue. Mas a diferença é que um tinha um espírito quebrantado e o outro não. Deus não tem dificuldade para perdoar alguém com espírito quebrantado. Então quem tem um espírito quebrantado, ele não vai viver longe de Deus, porque ele vai reconhecer rapidamente, vai se quebrantar e vai ser perdoado. Outro ponto importante, quem anda no espírito tem um espírito aflito. Talvez você fale, mas aflito é uma coisa boa. Isaías 66, versículo 2, diz assim, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amados, Deus olha para aquele que teme a Ele, o insolente, aquele que acha que não precisa de Deus, não tem o olhar de Deus sobre ele. Nós precisamos abandonar toda a alta confiança e presunção que temos. Espírito aflito é ser guiado pela palavra e não por si mesmo e pelas suas ideias. Precisamos entender que as ideias e os planos de Deus são sempre melhores que o nosso. O meu líder quer dessa forma, mas eu não aceito, eu sou inflexível. Não tem um espírito aflito. A operação da cruz, ela nos faz tremer diante dos problemas, querendo que Deus atue a todo instante. Amados, alguém que passa pela cruz, quer ver Deus atuando na sua vida, a todo momento. Sabe que se Deus não o sustentar, ele não vai permanecer em pé. Presta muita atenção. Se você está afastado de Deus, saiba que se Deus não te sustentar, você não pode permanecer em pé sozinho. O diabo vai te derrubar, ou já te derrubou e você não percebeu. O nome disso é dependência completa de Deus. Se não enxergarmos o quanto nós somos dependentes de Deus, nós jamais confiaremos nele completamente. Sabe, para alguém, eu creio que eu posso citar aqui, até porque é uma questão bíblica, ali no culto fúnebre da irmã Judilene, é uma palavra breve, e eu li quando aquela jovem Maria, ela entrega para Jesus o que ela tem de mais precioso. Ela entrega um perfume caríssimo que custaria hoje cerca de 400 mil reais. E eu olhando para a irmã Dice, para o irmão Gentil, diante da cena mais terrível que um pai pode ter na face da terra, eu disse, hoje vocês estão entregando para Jesus o que vocês têm de mais precioso. Amados, somente um espírito aflito pode conseguir nesse momento, com muita dor no coração, dizer, Senhor, é tua. Quem anda no espírito tem um espírito humilde. Provérbios 16, 19 diz, melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Em um dia de hoje, talvez eu poderia colocar frases como é melhor andar com as pessoas simples do que andar nos grandes shopping com pessoas arrogantes. É muito melhor você estar andando com pessoas simples do que pessoas com roupa de marca, mas que não temem a Deus. Provérbio 29, verso 23 diz, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Ser humilde, presta atenção, não é olhar a si como com desprezo. Você é importante, foi Deus que te criou. Deus não te desprezou,
você também não tem que se desprezar. O espírito arrogante é aquele que corre o risco de cair constantemente. A humildade, ela é manifesta diante de Deus e dos homens. Creia, é muito fácil reconhecer a arrogância. O espírito humilde, ele não despreza ninguém. Agora, um espírito humilde, na verdade, ele tem facilidade em se associar ao pobre, né? A presença de Deus é visível em alguém humilde. Na oração das 22 horas, tem um pastor, o pastor Ivo. Ele é um homem muito simples, ali da Igreja Batista de Itajubá, um guerreiro. Ele tem a sua empresa, tudo. E eu vejo nele um espírito humilde. Espírito humilde. E nós temos muitas pessoas que você percebe um espírito humilde. O espírito humilde quer aprender e recebe bem as explicações. Sabe, uma pessoa que é capaz de ensinar aos outros, mas não consegue aprender nunca, demonstra falta de humildade. Você está pronto para ensinar, alguém chega, pergunta o tema que for, você explica. Mas na hora que alguém chega e te explica, você diz, não é assim, eu tenho a minha opinião. Isso é falta de humildade. Um dos opostos da humildade, sabe qual é? Não é exatamente a arrogância, um dos opostos da humildade é a obstinação. Que é agarrar-se à sua opinião, mesmo reconhecendo às vezes que está errado. Isso pode ser muito visto na política, né? É esquerda e direita, você está errado, mas você pega naquele ponto ali e fica ali. Existem aqueles que não aceitam nem explicação para mal entendido, porque ele se sente tão arrogante que ele diz, você diz, foi um mal entendido. Não é assim, eu entendi desse jeito e ponto final. Somente os humildes têm a capacidade de suportar e tolerar. É verdade. Por quê? Porque ele sabe que ele é pequeno. Ele sabe que ele erra e que o outro vai errar também. Um homem orgulhoso não pode ouvir a Deus. É interessante isso. Um homem orgulhoso não pode ouvir a Deus e dessa forma ele não pode cooperar com Deus. Porque o que ele faz para si mesmo, né? Como eu sei se eu sou humilde? Amados, dá para perceber humilde pela brandura, pela delicadeza, flexibilidade. Por quê? Porque ele sabe que ele não sabe tudo. E então ele tem facilidade com essas coisas. O arrogante, ele resiste aos homens. Só que ele não percebe, presta atenção, ele não percebe, mas sem perceber, ele resiste a Deus também. Tem muitos arrogantes que estão fora da igreja, porque eles dizem, a Bíblia fala assim, mas não é bem assim. Estão afastados do caminho do Senhor. Outra coisa importante, quem anda no Espírito, na verdade, vive a pobreza de espírito. E essa pobreza é preciso ser bem entendido. Eu estou me referindo a Mateus 5,3, que diz, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe por que aqui a pobreza tem um sentido positivo? Porque os pobres de espírito se consideram desprovidos de tudo. Quem é o pobre? É o que não tem nada. O que você tem diante de Deus? O que você fez para merecer o que você tem? Você não fez nada. E é interessante que muitas vezes um crente valoriza tanto a sua experiência, o seu crescimento, o seu progresso, que acaba perdendo a humildade. Não é interessante isso? Então a atenção exagerada às suas conquistas é um perigo. É um perigo. Né? E muitas vezes faz isso de uma forma inconsciente. Presta atenção, a conquista de alguém não pode virar mercadoria de troca em lugar nenhum. Você já ouviu aquela frase, né? Sabe com quem está falando? Né? Não importa, diante do reino de Deus, todos nós não somos nada, Jesus é tudo, né? Presta atenção, a salvação plena que Jesus deu, ela nos liberta de nós mesmos e nos coloca em Deus. A maior libertação que Deus deu na cruz foi de nós mesmos. Nós avançando, um espírito humilde é um espírito de brandura.
Gálatas, no capítulo 6, verso 1, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, presta atenção, vocês que são espirituais, quem são os espirituais? Corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas tentado também. A brandura é uma característica do homem interior e é extremamente necessário. Sabe, é o oposto da aspereza. O que é a aspereza? A aspereza é aquilo que faz para ferir. Sabe, muitas vezes, né, a gente vai lá e coloca lá no WhatsApp, vou colocar essa mensagem aqui que eu quero machucar um fulano de tal. Irmãos, alguém brando jamais faz isso. Ah, deixa isso aqui, eu vou retrucar. E a gente retruca na fila do banco e faz não sei aonde. Cuidado, Deus exige que a gente cultive um espírito de mansidão, brandura. Normalmente, pessoas mansas têm muitos amigos. É verdade, porque as pessoas não têm receio de conversar com elas. Quando eu estou falando aqui, eu estou pregando, e estou pregando praticamente o Atmani. Mas se as pessoas têm receio de falar com você, talvez precisa melhorar esse ponto. As pessoas falam: eu tenho que falar com o pastor Nivaldo, não sei não. Ixi, nossa, e agora, hein? Isso não é bom. São pessoas, as pessoas brandas são pessoas como Filipe. Ele recebe uma ordem de Deus e ele não questiona a ordem de Deus. E como muitos de vocês, eu creio que talvez todos conheçam Bíblia no Brasil, Filipe estava num trabalho frutífero. Ele estava em Samaria, a obra estava fluindo. E aí Deus diz o seguinte: vai lá, tira o Filipe desse local e coloca ele lá em um deserto. E você não vê Filipe reclamando. Já imaginou? Você está fazendo um trabalho frutífero, o pastor chega para você e diz: o Espírito me disse que agora o novo líder dessa função não é mais você. Você agora vai trabalhar com outra área. Como é que você receberia isso? O espírito brando, ele é muito usado por Deus. Por quê? Porque faz tudo o que Deus quer que ele faça. Nunca resiste a Deus para fazer a vontade própria. É um nível profundo de submissão, sabe? É visto nas relações humanas, tem um espírito de cordeiro. O espírito da cruz é um espírito de cordeiro. 1 Pedro 2,23 diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eu aprendi uma frase que é uma grande verdade, irmãos. Diante dos seus inimigos, você não adianta se justificar. Eles não vão aceitar. E diante dos seus amigos, você não precisa se justificar, porque eles vão te entender. Deus é o nosso juiz. Sabe, a pessoa com espírito brando, ela sofre, mas não fere ninguém. E é muito interessante que a pessoa que tem um espírito brando, ela procura viver uma vida de modo justo, mas ela não fica exigindo justiça dos outros. Sabe, ela não fica cobrando. Às vezes, honestamente, eu acho que isso aqui é uma coisa pessoal, irmãos. Nós somos uma igreja, sabe? Eu vejo o pessoal trabalhando. Que igreja bacana, irmão. Se você passar aqui, ali, quando você passou em frente à igreja, você já vê que é uma igreja muito abençoada, né? Mas de vez em quando, uma hora ou outra, né, alguém esquece um detalhe, esquece uma cadeira fora do lugar. E aí você não olha para tudo aquilo que a pessoa falou, simplesmente manda um WhatsApp e diz assim: alguém esqueceu a cadeira fora do lugar. Bom, se você pode colocar a cadeira no lugar, coloca a cadeira no lugar. Claro que às vezes, né, é uma questão de segurança, deixou a porta aberta, deixou um negócio ou outro escancarado, precisa ser comunicado ali num grupo mais restrito. Sabe, a pessoa branda, ela é cheia de amor e misericórdia, não fica apontando o dedo para o erro de ninguém. E eu quero falar uma coisa muito importante: é muito bom ter pessoas de espírito brando por perto. É muito bom. Um espírito fervoroso, eu não sei se o sermão está muito longo, é que eu quero pregar esse sermão em duas partes, mas eu estou indo rapidinho em cada ponto aqui. Mas estamos indo lá. É um espírito fervoroso, irmãos. Deus quer que a gente tenha um espírito fervoroso. Romanos 12:1 diz assim:
Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Mas tem uma coisa, eu quero deixar isso bem claro. A carne agitada e o espírito fervoroso não é a mesma coisa. Esse tipo de fervor, sabe, da carne agitada, ela não permanece. Mas como reconhecer a diferença da carne fervorosa e do espírito fervoroso? É simples. A carne fervorosa, ela só tem disposição em situações que favorecem os seus propósitos pessoais. Ou seja, a carne é impelida pela emoção. Se eu estou achando legal, eu estou nessa. Não consegue servir a Deus quando está desanimado. Isso não é um espírito fervoroso, isso é uma carne fervorosa. Agora eu estou animado, vamos nessa. Daqui a pouco agora eu estou desanimado, eu não vou mais, né? Isso não. Então não consegue servir a Deus quando algo não lhe agrada. O ânimo da carne não consegue trabalhar para Deus. Sabe aquele passo a passo, de modo lento, mais firme. Faça sol, faça chuva. Ser fervoroso de espírito é uma característica permanente. Permanente. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos encher. E dessa forma nós seremos crentes fervorosos. Fervoroso de espírito é crente que não é fogo de palha. Não se esfria, né? Mas mesmo em tempo de tribulação, continua firme. A obra do Senhor, ela não é afetada em uma igreja com crentes fervorosos do Espírito. Não é afetada, irmãos. Nós devemos dizer a nós mesmos, preste atenção, pastor, como é que eu sou fervoroso de Espírito? Fale, peça a Deus, diga, eu quero que o meu espírito seja fervoroso e não frio. Eu quero que Romanos 12, 11 seja uma realidade na minha vida. Como é que eu sei que eu tenho um espírito fervoroso? A prova de que temos um espírito fervoroso é estarmos servindo ao Senhor sempre. Se você está sempre servindo ao Senhor, você tem um espírito fervoroso. Nós estamos trabalhando com a questão de planejamento, e eu recebi um áudio de um irmão ontem me dizendo o seguinte. Ele dizia assim, pastor, conte comigo. Conte comigo na pregação, pastor. Conte comigo na visitação. Conte comigo. Nós vamos trabalhar muito nessa igreja. Sabe, esse é um espírito fervoroso. Na verdade, hoje esse irmão nem pode trabalhar porque nós estamos nesse tempo do Covid e é questão de grupo de risco. Mas ele está dizendo, pastor, nós vamos pregar. Pastor, nós vamos visitar. Nós vamos fazer a obra do Senhor. E o último ponto dessa noite, nós temos que ter um espírito fervoroso, mas nós precisamos também ter um espírito sereno. Provérbios 17, 27 diz, o sereno de espírito é homem de inteligência. O sereno de espírito é homem de inteligência. Agora uma pergunta, fervoroso e serenidade não se contradiz? A verdade é que não. Fervoroso tem a ver com servir diligentemente ao Senhor. Você serve, você é fervoroso de espírito, você não é abalado pelas emoções, você não é almático, né? Serenidade tem a ver com conhecimento. Conhecimento. O mundo está caindo, mas você sabe que Deus está lá. A situação está difícil, mas você sabe que Deus está com você. Sem serenidade, nós tomamos decisões desordenadas, atabalhoadas. O inimigo quer cortar o nosso contato com o Espírito Santo. O inimigo quer isso, ele quer cortar o teu contato com o Espírito Santo. Porque se você não tiver contato com o Espírito Santo, você vai tomar decisão baseado na sua emoção. Ou mesmo na sua razão. Tem crente que quando o Espírito agita, ele começa a agitar pelas emoções. O nosso homem interior precisa manter-se calmo
e sereno. Amados, presta atenção nisso, é muito importante. Quem conhece a Deus, quem sabe das artimanhas de Satanás, quem conhece a si mesmo, o ego, tem uma serenidade que o crente carnal não pode experimentar. Não pode experimentar. Puxa, mas aconteceu isso. Não, mas o Senhor é meu pastor, Ele prometeu que Ele estaria comigo. Olha, mas veja bem, o fulano falou mal de você. Ó, mas tem o diabo, vamos ver onde o diabo entrou nesse negócio aí. Sabe, a situação que eu estou querendo dizer é como o oceano. Na superfície a coisa está muito agitada. Mas no fundo o mar permanece tranquilo e livre de perturbação. O coronavírus está lá fora, pastor. A vacina, eu acho que morreu não sei quem com a vacina, porque não sei, aconteceu tal coisa, a Argentina e tal, e o STF e tal, e tem crente que fica louco. Irmãos, o mundo está agitado, irmãos. Mas o nosso espírito precisa ser como o fundo do mar. Deus continua dominando tudo. Se você não diferenciar a alma, as emoções do espírito, qualquer coisa vai agitar, vai estremecer a base. Eu creio que o coronavírus vai aproximar muita gente de Deus, mas infelizmente vai afastar muitas pessoas de Deus também. Isso mostra falta de conhecimento espiritual. Se tivermos um espírito de fato sereno, nos tornamos praticamente intocável. O diabo não pode tocar em alguém que tem um espírito sereno. Não pode. Não perderemos a paz interior mesmo diante das perturbações exteriores. E aí você vai, por favor, não confunda as coisas. Você vai dizer, então eu não posso me entristecer. Irmãos, Jesus entristeceu, irmãos. Jesus se angustiou. Jesus suou gotas de sangue. Mas Jesus estava sereno, Ele sabia o caminho que Ele tinha que trilhar. E nada, os discípulos dele não tiraram Ele do caminho. E olha que alguns conseguiram, hein? Tentaram, hein? Diabo não conseguiu tirar Ele do caminho. Nada. Nada. Isso não se consegue, presta atenção, é muito importante, porque tem crente que não está entendendo. Isso não se consegue com yoga, isso não se consegue com autocontrole, isso não se consegue com palavras motivacionais de coaching. Isso é obtido através da ação do Espírito Santo. Ah, pastor, então tem problema com coach? Tem nada, irmãos, eu gosto muito de ouvir um coach. Eu acho que ele é nota 10 e muito usado por Deus. Mas a palavra dele sem o Espírito Santo não vai resolver o meu problema. Pastor, e o psiquiatra? O psiquiatra vai te ajudar muito. O psicólogo vai te ajudar muito, mas o psicólogo sem o Espírito Santo, ele vai te ajudar nesse problema, e depois você vai ter que voltar, e vai ter que voltar, e vai ter que voltar, mas ele não vai fazer o que o Espírito Santo faz. O grande segredo é o controle da vontade. Presta atenção, o grande segredo, o que você tem que controlar, e aqui eu estou bem terminando mesmo, é o controle da vontade. O nosso espírito precisa se sujeitar à vontade de servir a Deus. Não estou com vontade de orar, vai orar. Não estou com vontade de ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Irmãos, e conforme a gente for se aproximando de Deus, Deus vai se aproximando da gente. Nós devemos ter um espírito fervoroso para a obra de Deus, mas sereno, para que outros possam, para que possamos executar essa obra sempre. Gálatas 5:25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós vamos estar cantando ao nosso Deus agora. Depois nós vamos ter apenas a oração final, tá bom?